Professor José! Vamos lá, professor José! Alerta, Flávio Bolsonaro faz movimentos para a fuga. Vamos lá. Olá, meu amigo e amiga. Como você que está sempre aqui no nosso portal do José já sabe, eu sempre leio os comentários que vocês postam aqui no nosso portal. E alguns deles, às vezes, fazem brincadeiras comigo, perguntando se eu sou profeta, se eu tenho algum tipo de especialidade em cartomância, em adivinhação, mas você também sabe que não é nada disso. O que eu faço aqui com vocês sempre são análises, levando em consideração o quadro político e levando em consideração o personagem, né, que está no foco ali, a sua personalidade. E por isso eu tenho cravado aqui com vocês que o senhor Flávio Bolsonaro ele irá fugir do nosso país. E isso fica cada vez mais evidente com as manobras que ele está fazendo. Ele está tentando se calçar com os piores gangsters do planeta. Ele está fazendo a bajulação para a ala mais radical do sionismo de Israel no encontro que aconteceu na Argentina. E aí, para isso, ele está disposto a vender qualquer coisa, de repente até a mãe dele, né? Porque gente sem princípio, enfim, é essa a metáfora que se encaixa perfeitamente em figuras como o senhor Flávio Bolsonaro. Ele sabe que a situação criminal aqui no Brasil dele é extremamente complicada, que quando o esgoto brotar de uma vez por todas, ele não vai ter como escapar. Então, o que ele faz? Ele tenta acenar para esses setores mais criminosos do planeta, para ele conseguir, no final de tudo, uma salvaguarda, um local de fuga, uma garantia que não vai acontecer nada com ele fora do nosso país, como já está acontecendo com o seu irmão e com algumas figuras criminosas que fazem parte dessa verdadeira Orcrim. Eu vou atualizar com vocês o que é que está acontecendo num ambiente também que passa despercebido aqui para nós no Brasil, que é o ambiente de Copa do Mundo na América Latina. 2 membros, gente. Ontem nós tivemos uma alegria muito legal, né? Foi muito bacana ver o Brasil passando de fase, enfim, a festa que acontece no nosso país. Nós deixamos aí muitas coisas de lado. Nós vemos pessoas ficarem alegres, pelo menos nesse momento, ficarem com sentimentos positivos. Mas o que está acontecendo na América Latina, na sequência, o que aconteceu, foi muito interessante, porque o Paraguai derrotou a Alemanha, eliminou a Alemanha. E aqui no Brasil a gente não sentiu muito, mas a América Latina inteira que gosta de futebol vibrou profundamente, e isso chama a atenção de todos nós, né? Que há uma identidade muito interessante aqui na América Latina, nesse continente. Uma identidade que precisaria ser mais aprofundada, ter mais proximidade, né, entre nós aqui no Brasil, com os nossos irmãos, os nossos vizinhos. Por que será que nós nunca tivemos uma proximidade com esses povos, com essas nações irmãs, né? Pois bem, vou conversar com vocês sobre tudo que está acontecendo, farei aqui algumas atualizações, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aí, dê um clique aí no seu computador, no seu iPhone, no seu telefone móvel, enfim, para você fazer parte aqui do nosso portal. Conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, porque você ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Lembrando que sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal do José, tem coisas muito importantes ali, e principalmente esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, esse momento pré-eleitoral, em que você que quer ver candidaturas ou pré-candidaturas mais reforçadas para a gente entrar para o Congresso Nacional e fazer diferenças, enfrentar essa gente toda do mundo cão e ajudar o presidente Lula da forma que a gente puder, com críticas, sugestões, com enfrentamento com esse mundo todo, você aqui será muito bem-vindo e é muito importante o seu engajamento, tá bom? Então vamos seguir aqui para os nossos papos de hoje, tá legal? Tudo isso no primeiro comentário, tá? Leia lá, tá? Bom, gente, já comentei aqui com vocês, o que Flávio Bolsonaro está fazendo é exatamente isso, né? Discurso para esses setores mais criminosos, esses assassinos, esses genocidas de Israel, que estão lá comandando o Estado de Israel, e é o que ele está fazendo, a bajulação. Prometendo mundos e fundos para todos os grupos criminosos que ele puder, para quando ele fugir do Brasil, tentar fugir do Brasil, ele ter essa salvaguarda, né? Seu queridinho, seu capacho, seu traidor da nossa pátria, defendendo interesses de outros países. Disse ele, somos a peça que falta nesse mapa, diz Flávio em evento na Argentina. E bajulou o Milei, porque o Milei está sendo um bajulador, o máximo bajulador dessa ala sionista radical, criminosa, assassina de Israel. Então, é o mesmo princípio. Milei também está cavando um salvo-conduto para quando ele sair da Argentina, porque da forma como as coisas estão caminhando, é outro que vai terminar ou na cadeia ou vai ter que fugir da Argentina também.
ele só está sendo mantido porque ele está sendo muito útil a esses grupos aos quais ele está bajulando, ele está prestando ali todo tipo de apoio, e grupos que se conectam em Israel e nos Estados Unidos. Os grupos mais gangsterianos, os mais criminosos, os mais antipatrióticos lá, antipatrióticos aqui, porque eles só gostam mesmo de grana, gostam de poder, né? Então tá aí. Flávio Bolsonaro anuncia que pretende importar para o Brasil a catástrofe de Milei e associar o Brasil e associar o país ao genocídio em Gaza. Então é isso que está acontecendo. Ontem eu mostrei para vocês algumas situações de como o Milei está acabando, né, com programas sociais na Argentina. Isso aqui foi a carta que uma mãe mandou para ele, uma eleitora dele, agora é ex-eleitora, né, dizendo, olha, você está acabando com a área social, quero te pedir para não fazer isso. Né? Palazzo, niño de 10 años que hasta hace unos 10 meses atrás era niño completamente normal. En el año 24, en septiembre, tuvo un accidente donde sufrió un traumatismo craneoencefálico. Sim, gente, é a catástrofe total. Como eu mostrei para vocês, é porque a aberração argentina, essa criatura, ele é contra o Estado social. Ele quer que as pessoas se lasquem. É um negócio tão primitivo, tão absurdo, mas é o que ele defende, que Flávio está defendendo para se implementar no Brasil. A ideia é essa aqui. Ó. La justicia social. Un concepto verdaderamente aberrante, salvo que estén a favor del trato desigual frente a la ley y el robo, porque eso es lo que es la justicia social. Que a justiça social é roubo, né? E tem algumas figuras dentro do bolsonarismo que defendem isso. Outro dia eu vi o depoimento do Paulo Bilinski dizendo, olha, pobre não tem que votar, pobre não tem que ter direito a nada. Não são as pessoas que produzem que têm que bancar o outro. Quer dizer, o cara não tem a ideia do que é um Estado social, o que são pessoas que têm problemas, desigualdades sociais no nosso país, pessoas que não tiveram oportunidades. Enfim, por isso que eles se lixaram para as pessoas que estavam morrendo nos hospitais no período da pandemia, porque é a falta de empatia com o próximo. Né? E como é que algumas dessas pessoas ainda se colocam como sendo pessoas religiosas? Né? E aí é o seguinte, olha só como é que a gente vai conectando os personagens todos. Daniela Marques vai Eduardo Bolsonaro. Daniela Marques é a figura que Flávio Bolsonaro está escolhendo para ser uma espécie de posto Ipiranga dele. Uhum. E essa senhora foi assessora de Paulo Guedes. Então, veja o quebra-cabeça. 23 pilas, gente, é o que falta, e 2 membros. Estados Unidos, com seus irmãos, seu pai, essa turma toda, com seus lacaios lá instalados fora do nosso país, bajulando Israel, fazendo operações em Bahrein com dinheiro grosso, lavando dinheiro de filme para os Estados Unidos, vivendo na mordomia e colocando uma figura do espectro político mileísta, entreguista, para ser a pessoa que vai articular a área econômica dele. Né? E ela vai viajar agora para os Estados Unidos para falar com o Dudu Bananinha. Se você não se lembra qual é o perfil moral dessas criaturas, essa aqui foi uma reunião em que os presentes não sabiam que estavam sendo gravados, e aí, de repente, o Paulo Guedes soltou a sua verdadeira essência. O que ele acha, por exemplo, dos jogos, cassinos, o que ele acha aí de quem está jogando com as bets, a desgraça que está acontecendo com uma parcela da sociedade brasileira. O pensamento dessa gente é esse aqui, ó. Deixa aquilo lá. Opa, espera só um minutinho, ficou baixo o áudio aqui, né? Vamos ver. Sai feliz da vida. Ainda está baixo o áudio aqui, gente. Deixa eu ver se eu melhoro o áudio aqui, porque às vezes acontece isso, né? Vamos ver por que está baixo aqui. É que a gravação no original ela estava baixa mesmo, então por isso que ficou assim. Mas vamos lá. Deixa aquilo lá, bebe, sai feliz da vida. Aquilo ali não atrapalha ninguém. Aquilo não atrapalha ninguém. Deixa cada um se fuder. Ô Damares, deixa cada um. Damares, o presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se fuder, pô. Lá não entra nenhum brasileirinho. Não entra nenhum brasileirinho. Então essa foi a discussão. O perfil moral dessa gente é esse. Nessa mesma reunião, Paulo Guedes falou: os funcionários públicos estão sem reajuste há 2 anos. Pois bem, eles estão aí distraídos, a gente está colocando a granada no bolso do inimigo, né? É esse tipo de gente.
Michele deixa de seguir Eduardo e Carlos Bolsonaro após embates com filhos do ex-presidente. Está acontecendo esse barraco aí entre eles. As pesquisas ainda não mediram o que está acontecendo interiormente nesse clã, né? Mas algumas pessoas estão levantando as hipóteses aí que o Flávio Bolsonaro vai perder muito voto por conta dessas movimentações dele, do irmão e do cupincha dele nos Estados Unidos. Declarações e revelações da essência dessas criaturas, né? Condenado no Brasil, Eduardo Bolsonaro assiste o jogo da seleção nos Estados Unidos. Gente, é tudo vagabundo. Vagabundo. Não está trabalhando, está gastando dinheiro lá fora e conspirando contra o Brasil. Então, tem gente que pode bancar esses criminosos. E essa gente que pode bancar esses criminosos são essas pessoas que eles fazem essa bajulação lá na Argentina, o sionismo, junto com o governo norte-americano, que também é controlado, em grande parte, pelo movimento sionista internacional. E daí a gente vai vendo isso aqui, ó. O cara faz a publicação, né, com esse tipo de foto. Mulher vota mal para, e fala um palavrão, né? Mude minha opinião. O cara insistiu nisso, saiu uma briga grande com a Damares, enfim. E eles estão se engalfiando aí nessa extrema-direita. Mas, gente, tem muitos atos calculados aí, tá? Essa quadrilha, eles sabem que tem esses dois polos para se protegerem, ou para se abrigarem, Israel e Estados Unidos, pelo menos enquanto essa conjuntura internacional estiver dessa forma. E aí é o seguinte, aí entrando um pouco nesse mundo lúdico, paraguaios vão às ruas de Assunção celebrar a vitória sobre a Alemanha. Foi uma vingança ao Brasil. Bom, e é o seguinte, gente, no mundo inteiro onde haviam latino-americanos, houve uma solidariedade, houve um sentimento muito interessante. Eu vi vários vídeos do Paraguai, da Argentina, do Chile, até aqui do Brasil também. Muita gente torceu para o Paraguai. Vídeos do Chile, do Peru, da Colômbia, vários lugares. E nos Estados Unidos, onde está havendo a Copa, tem os telões lá de fora, muita gente reunida. Mas em Assunção, ó, a festa era assim. Gente, no mundo inteiro. No Peru, enfim, como eu falei para vocês, né? Gente festejando. Muita gente, uma coisa impressionante. Eu poderia ficar aqui horas mostrando para vocês aqui vídeos dos nossos irmãos paraguaios festejando, né, uma vitória de passagem numa Copa do Mundo, que é um momento lúdico de um povo, né, que todo mundo assiste o jogo junto, torce, a identidade é compartilhada. Isso é muito legal, gente. É um momento bacana, né, que é uma coisa esportiva, enfim, uma coisa que, se o mundo todo fosse resolvido em seus problemas em competições esportivas, né? Ia ser muito melhor, né? Gente, eu vou ficando por aqui, olha, agradecendo mais uma vez quem está apoiando aqui a nossa vaquinha. Olha, vou deixar sempre o link no primeiro comentário. A gente já está chamando muita atenção, tá? Olha, obrigado por você estar participando, você que está vindo mais de uma vez. Olha, muito legal, tá? Nós estamos ficando com mais musculatura nessa empreitada toda, tá bom? Um grande abraço, mais tarde eu volto. Tchau. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!